Olá pessoal, tudo bem? Então agora eu vou mostrar para vocês o exemplo 2, tá? E esse exemplo 2, então nós temos o seguinte, ó. Se 6 operários, eles fazem certa obra em 10 dias, tá? Em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Então aqui, nesse problema de regra de 3, nós temos duas grandezas, que são dias e operários, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós montamos, então, a coluna dos operários e a coluna dos dias. Então, nós temos, assim, 6 operários, eles fazem uma certa obra em 10 dias. Então, 6 está para 10, tá? E aí, nós queremos saber quantos dias. Então, quantos dias a gente não sabe, é a nossa incógnita. Então, aqui nós temos o X, tá? 20 operários fariam a mesma obra, então 20 operários, então 20 está para X, é o que nós vamos descobrir. Então, colocando as setas, né, para a gente identificar se esse problema ele se trata de uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional, nós temos o seguinte, ó, 10 está para X, essa razão, então a gente vai voltar a seta para o X. E aí nós vamos fazer a pergunta. Se nós tivermos mais operários, levando em consideração que esses operários eles vão produzir igualmente, tá? Então a gente vai, as condições são iguais e a produção desses operários é a mesma. Então se a gente tem mais operários, a gente vai levar menos dias para produzir a mesma obra, certo? Então assim, mais operários, menos dias. Então a fala é que nós vamos ter uma grandeza inversamente proporcional, porque se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou diminuir o tempo de serviço, né? Então, nós temos as setas invertidas, né? Então, eu tenho 10 para X e aqui está inverso, né? Então, para poder começar a resolução, nós vamos ter que inverter uma das razões. Então, a 10 para x a gente mantém 10 para x, e aqui o que era 6 para 20 vai ficar 20 para 6. Nós vamos inverter porque esse problema se trata de uma regra de 3 simples e inversamente proporcional, tá? Então, vamos para a resolução. Opa. Aqui, ó. Então, nós vamos ter 20 para 6 é igual a 10 para x. Aí, nós vamos fazer aquela multiplicação dos extremos pelos meios, né? Então, nós temos 20 para x, tá? Vou ver se... Ali. 20... Cada vez fica um tamanho. 20 para x é igual a... Então, desculpa, 20 vezes x é igual a 6 vezes 10. Tá? Se eu consigo aumentar aqui. Vou aumentar aqui a letra para vocês. Não aumentou só uma parte. Certo? Então, aqui, ó, aqui foi feita a multiplicação. Então, 20 vezes x tá aqui e 6 vezes 10 tá aqui, tá? Então, esse 20, ele tá multiplicando o x. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai passar a dividir, né, os 6 vezes 10. Então, ele vai dividir. Então, ele tá aqui, ó, tá? Aqui nesse exemplo, eles fizeram a simplificação, né? Mas a gente também poderia fazer... quanto é 6 vezes 10? É 60. Aí a gente vai ter 60 dividido por 20, que é 3. Então, o valor do nosso x é 3. Então, o que vai acontecer? Se a gente tem 20 operários trabalhando, eles vão demorar somente 3 dias para fazer essa mesma obra, certo? Aí, aqui eu coloquei uma nota, né? Que no caso, quantas grandezas que figuram no problema são inversamente proporcionais,
dizemos que a regra de 3 é a inversa, tá? E aqui também, que foi o que eu falei no início, que a gente convém observar que nos problemas de matemática são consideradas condições iguais, tá? No caso de trabalho deles. E esse segundo problema aqui, ele supõe que os operários eles produzam igualmente e que as condições de trabalho sejam iguais, tá? Para a gente poder fazer ali a operação. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos, fiquem bem.